Bom, os textos para o final do ano da igreja são os textos de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o grande julgamento, o julgamento final. E são textos que caem uma certa dificuldade, né, agora nesse final do ano da igreja, que fala sobre o fim do mundo, né, o fim dos tempos, né, ou que seria a escatologia. E tem uma certa dificuldade de tratar desse tema, então acho que é interessante a gente analisar um pouco esses textos. Pois bem, começando, né? Haveria muita coisa para se dizer sobre essas três perícopes, né? Essa divisão em três partes do texto, né? De Mateus 25. Por que eu percebo isso, né? Porque eu acho que na pregação sobre esses textos, a pregação acaba, pelo menos do que eu vi, ou do que eu tenho visto, ou do que eu tenho estudado, assim, em comentários, em leituras, a tendência é entrar num certo aspecto genérico dos textos, né? Pelo menos é o que eu vi, né? Não quero julgar ninguém, mas é o que eu vi, né? São pessoas falando sobre esses textos, mas falando de uma forma tão genérica e tão abstrata que os textos parecem não dizer nada, né? Parecem não significarem nada, né? Começando, né, o texto da parábola das 10 virgens, né? E daí nós ouvimos talvez algo como: nós precisamos nos manter alertas, precisamos nos manter vigilantes, né? Precisamos manter a lamparina com óleo, precisamos nos manter em Cristo, né? Precisamos estar em Cristo, porque o centro é Cristo e tal, e tal. É verdade. O que isso significa, né? O que isso quer dizer? Isso, se a gente for pensar assim, não diz nada, praticamente nada, né? Você simplesmente dizer que nós precisamos estar alertas, vigilantes, estarmos em Cristo, estarmos preparados para o dia do Senhor, quando Ele virá, não diz muita coisa. Novamente, a parábola dos talentos, né? Desse fim de semana agora. Precisamos estar novamente preparados e não sermos negligentes com a palavra de Deus e com tudo que Ele nos deu e etc. Né? O que significa isso, né? O que significa não ser negligente? O que significa eu não gerar mais talentos, né? Vamos dizer assim, ou produzir mais talentos com aquilo que Deus já me deu? O que são os talentos que Deus me deu? Só já de cara, para que saia de uma certa perspectiva, não é exatamente talentos, é uma moeda da época, etc. Né? Todo mundo já ouviu essa explicação. E o julgamento final, né? Quando, né, aqueles que estão à esquerda, né, irão para o juízo eterno. Apartai-vos de mim, malditos. E aqueles que estão à direita, vinde benditos do meu Pai. Em resumo, são textos do fim do mundo, né? E esse aspecto genérico, eu acho que ele advém assim de um certo medo, talvez, um certo medo das pessoas que encaram esses textos e se propõem a pregar esses textos, talvez, né, e a comentarem, etc. Né? É um certo medo de querer moralizar a coisa, né? Todo mundo tem medo de ser taxado como moralista na leitura de um texto, né? Mas estamos aqui de frente a um capítulo inteiro que pretende uma mensagem muito específica. Se você negligenciar aquilo que você recebeu de Deus, e se você não fizer alguma coisa, você será condenado. E é algo que nós tendemos a pensar mais ou menos o contrário. Nós pensamos que para irmos para o inferno nós precisamos fazer alguma coisa, mas é exatamente o contrário. Se você não fazer nada e seguir simplesmente os seus impulsos né, a naturalidade da natureza humana não é o céu. O céu é sobrenatural para a natureza humana. O céu até, colocando só para deixar a palavra forte, é inatural para a natureza humana. Não contrariando, mas só para dar esse peso. O céu não é algo que nós vamos naturalmente para ele. E para irmos para o inferno, então, que nós precisamos fazer alguma coisa. É mais ou menos o contrário, é exatamente o contrário. Se você simplesmente largar de mão vamos assim, fazer a coisa nas coxas e simplesmente deixar a coisa correr com naturalidade, garanto, né? O inferno é
uma realidade muito presente e natural ao que, né, para onde você está encaminhando naturalmente. Ir para o céu é virar, é trocar de lado, né? É uma outra perspectiva, é mudar de ideia, arrepender-se, né? É isso, né? E como é difícil de talvez colocar isso numa pregação mais evangélica, porque as pessoas, vamos dizer assim, atrelado a isso está a seguinte perspectiva de que o, de que Cristo como que subjuga a nossa vontade, né? De que Cristo como que nos salva independentemente do que nós somos. De que, veja bem, se você quiser ir para o inferno e continuar querendo a sua vida pecaminosa e querer o mal, se você que se fique isso bem claro, se você realmente quiser ir para o inferno, então você vai ir. E não há nada que Cristo possa fazer. Não há Cristo que possa te salvar, né? Se você quiser ir para o inferno, não há nada que Cristo possa fazer. Esse é um ponto muito difícil de ser colocado, mas talvez seja um ponto importantíssimo. E, obviamente, para falar sobre esse assunto, eu preciso de algum embasamento um pouco mais... porque o assunto é quente, né? Vamos dizer assim. E, pois bem, fórmula de concórdia, né? Sobre o livre-arbítrio, como funciona? Sobre essa realidade do livre-arbítrio nos convertidos, etc, né? Porque o que nós temos aqui, né? A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos não estão tratando de pessoas pessoas inconvertidos, né? Ou os descrentes, etc, né? Estão tratando dos crentes, porque as virgens imprudentes, né? Elas têm o óleo, elas não têm o suficiente. Elas receberam a graça e estão com a graça. Não são pessoas do mundo, vamos dizer assim, né? Elas já estão, vamos dizer assim, dentro da igreja. Mas, por falta do óleo, elas são condenadas. Então, há como não ter aquilo que é necessário para a salvação suficientemente. Talvez você tenha o que é necessário para a salvação, mas não o suficiente. Então, estamos tratando dos convertidos. Também a parábola dos talentos. Deus deu os talentos a você, mas talvez você não produziu mais do que você deveria produzir. E como isso funciona? Nós estamos tratando exatamente da liberdade nos convertidos. E como ela funciona? Fórmula de concórdia, né, na declaração sólida do livre-arbítrio, segundo artigo, a partir do parágrafo 63. Né? Vou ler também até o 65. Não vou ler até, vou ler uns trechos. Quando, porém, a pessoa tiver sido convertida, e assim iluminada e a sua vontade renovada, então essa pessoa deseja o que é bom, na medida em que é renascida nova criatura, mais adiante. E esse impulso do Espírito Santo, em que o Espírito Santo move essa pessoa, dando-lhe a liberdade a qual ela tinha perdido, agora ela é livre, com uma vontade renovada, um livre-arbítrio renovado, né, como uma expressão da ortodoxia, né? Esse impulso do livre-arbítrio não é coação, não é coatio. Pelo contrário, a pessoa convertida pratica o bem espontaneamente, livremente. Como diz Davi, no dia da vitória o seu povo se apresentará voluntariamente. Né? E mais adiante, tão logo o Espírito Santo tem iniciado em nós a sua obra de regeneração e renovação por meio da palavra e dos sacramentos, é certo que pelo poder do Espírito Santo podemos e devemos cooperar. Vós sois cooperadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. É um ponto muito específico, né? Mas absolutamente necessário. Porque há a necessária confiança de que depois de salvo não mais perderei. Mas lembre-se, você pode perder a sua fé. Você pode ser uma virgem imprudente. Isto é, você pode ser um cristão que, apesar de ter recebido a graça e poder ser salvo, não será salvo. Por quê? Por sua causa. Porque você é um desgraçado e não fez o que Deus pediu a você que fizesse. Não manifestou o amor de Deus às outras pessoas, como diz o julgamento. Estive com fome e não me deste de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Você poderia ter feito algo e não fez. Negligente.
E aí a pergunta, como anda a sua vida de amor ao próximo? Como anda a sua vida de oração, de devoção, de leitura da Bíblia? Essa é a especificidade desse texto. Não adianta ficar falando que nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar... Mas o que significa esse estar vigilante se não uma vida prática do amor no dia a dia? Você tem orado, você tem praticado o amor, você tem feito aquilo que Deus lhe pediu para fazer. Você tem sido um cristão na sua vida. Você tem vivido o que é o amor de Cristo? E, se não, é interessante a expressão daquelas que são as virgens condenadas, né? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É a mesma expressão no Sermão da Montanha, né? Quando, Mateus 7, 21, 22, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me a Jesus, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, etc, etc. Eles clamam Senhor, Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, aquele que diz Senhor, que diz Cristo é Senhor, o diz pelo Espírito Santo. Então, esse é um renovado, porque só poderia dizer que Jesus é Senhor por ação do Espírito Santo. Mas isso não garantiu a sua salvação. Isso não garantiu a sua salvação. Por quê? Se você quiser continuar na sua vida pecaminosa, de imoralidade, praticando mal, com seus vícios, você irá para o inferno. Necessariamente. Se você continuar praticando mal e querendo aquilo que é mal, enquanto deveria querer o que é bom, porque pela ação do Espírito Santo você pode querer o que é bom e deve, como diz a fórmula de Concórdia, e não faz. Sim, esse querer é o pecado contra o Espírito Santo. E aí, porque toda a condenação se resume ao pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, né? Porque toda a condenação se resume ao pecado de malícia, né? E isso é algo que precisa ficar muito claro. Porque há aqueles que pecam por fraqueza, porque sentem a inclinação para um bem menor, vamos dizer assim, é um bem deste mundo, um bem que é um bem, mas não deve ser colocado acima de outros bens maiores, tal como trocar Deus por, colocando em palavras bem claras, por uma mulher bonita, trocar de lugar aquilo que é mais importante e colocar no lugar de algo menos importante. E é aquilo que é menos importante colocar naquilo do que é o mais importante. Amar a Deus acima de todas as coisas. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que você tem colocado em primeiro lugar? Esse é o ponto. E aqueles que pecam por fraqueza são desculpáveis, e aí entra aquilo que é chamado, né, nas sistemáticas de pecado venial, e é de fato pecado venial, é chamado de pecado venial. Por quê? Porque não há ação da vontade livre neste momento. Também aqueles que pecam por ignorância, não sabem que não era pecado, também é colocado. Agora, aqueles que pecam sabendo que é pecado e não tendo inclinação e pecam porque querem, a esses é dada a condenação, como a Satanás, que não tinha inclinação ao mal nenhuma, não tinha ignorância nenhuma, pois é um anjo, mas é condenado, porque quer o mal. Subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Vaidade das vaidades. Esses são tudo assuntos muito complexos e grandes, né? Porque é tratar do ponto, o que condena as pessoas, né? O que leva as pessoas para o inferno. A malícia, o mal, querer o inferno, querer ser condenado. E o que é querer? Ninguém quer ser condenado, vamos dizer assim, né? Ninguém, óbvio, ninguém quer ir para o inferno. Mas querendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, querer isso, ou seja, continuar ativamente nos seus vícios, é sim, é como querer ir para o inferno. Porque você sabe, você não sente a inclinação a ponto de não poder resistir. É como, você pode me dizer assim, mas é tão difícil, né, Cristian? É tão difícil. Mas pensa comigo. Eu não consigo ficar sem roubar, né? Não consigo.
Não, isso não é não. Se o seu pecado é roubar, você simplesmente para de roubar. Não consigo ficar sem adulterar. Nossa, não consigo ficar sem trair minha mulher. Não dá. Não. Você pode, você deve. É só parar. Como é que é tornar a vida cristã, é tornar a vida a coisa muito complicada. Como é que você para de pecar com relação a esses pecados aos quais você tem liberdade de não pecar? Você para. Você para. Como é que você para de adulterar? Não adultera. Como é que você resolve as coisas? Como é que você começa a amar? Você ama. Você vê alguém na rua passando fome e ajuda. Ah, mas aí eu vou estar... E interessante, as leituras anteriores, agora que nós estávamos lendo, né? Nós lemos algumas leituras de Amós. A trienal é riquíssima, né? E qual é o ponto lá com o povo? Né? Esse povo me adora com os lábios, né, etc., e faz sacrifícios em meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, as pessoas estavam amando externamente, mas não estavam amando de fato. Estavam como que... E esse vídeo vai ficar comprido, mas estavam simplesmente fazendo pelas aparências e não amando de coração a Deus. Estavam simplesmente pelas aparências, pelo que é externo. Tudo bem. Esse é o pecado do povo. Nós, nem isso. Nós, digamos, alguém poderia dizer assim, essa pessoa só ajuda o pobre necessitado na rua porque está querendo se aparecer. Mas pelo menos ele ajuda. Você nem isso, rapaz. Você nem isso faz. Pelo menos ele está ajudando. Você nem isso está fazendo. Como é que você começa a ter um coração ardente em amor e ajudar o próximo de coração? Começando. No início, de fato, você vai fazer pelas aparências. Você vai fazer porque está querendo se aparecer para os outros. É verdade, você vai fazer isso. E é o natural da natureza humana. Mas pelo menos você começa. Ainda que você não tenha um coração totalmente limpo e puro, que ama incondicionalmente, mas pelo menos você está fazendo um bem objetivo. Essa é a dificuldade de tornar a vida cristã essa perspectiva de julgamento, de ter a noção de mortalidade, de que eu serei julgado um dia pelo Senhor, uma coisa prática, ao ponto de sempre eu estar com aquilo na cabeça, a qualquer momento. Toda vez que eu estou almoçando, toda vez que eu estou jantando, toda vez que eu estou tomando café da manhã, eu vou me deitar, eu estudo, eu trabalho, ter sempre na cabeça, a qualquer momento, pode surgir uma voz e dizer, acabou. Levantem todos os mortos. Chegou a hora do julgamento. Enquanto nós não tivermos essa noção, a todo momento, que a qualquer momento essa voz pode dizer isso, nós não estamos de fato conscientes de tudo isso. E é isso que torna a coisa prática. Porque a cada instante eu devo estar fazendo o máximo que eu posso por isso. No início você vai fazer por medo do julgamento final. É verdade. E não importa, não faz diferença. Mas pelo menos você faz. No início você vai fazer as coisas para Deus por medo. Ou talvez por vaidade, para querer se aparecer para os outros, ou querendo se aparecer para Deus. Mas pelo menos faça. Comece fazendo. Talvez algum dia Deus lhe conceda a graça de conseguir amar de coração. Pelo menos faça. Como é que você começa a amar? Amando. Amando. Deus abençoe. Amém.